Olá, hoje a gente vai mergulhar num daqueles mistérios da tecnologia que, olha, muita gente nem para pensar, mas que é a base de tudo. Como é que o processador, a memória e a placa de vídeo conseguem conversar entre si? Vamos dar uma olhada nessas super rodovias invisíveis que fazem toda a mágica acontecer. Pensa só, de um lado a gente tem o processador, que é o cérebro, do outro a memória RAM, que é a memória de curto prazo, e tem também a placa de vídeo, que seriam os olhos. São peças super potentes, trabalhando a 1000 por hora. Mas como essa comunicação toda acontece de forma tão rápida, tão organizada, sem virar uma bagunça? É exatamente isso que a gente vai desvendar. Para a gente entender isso de um jeito fácil, vamos imaginar que o computador é uma cidade cheia de especialistas. Cada componente é um gênio na sua área. Só que para essa cidade funcionar, para ela prosperar, esses especialistas precisam conversar o tempo todo, trocando informações, projetos, dados. Eles precisam de uma infraestrutura que conecte todo mundo. E essa infraestrutura, no mundo dos computadores, tem nome. É o que a gente chama de barramento. Pense nele como o sistema de rodovias que liga todos os bairros e prédios importantes dessa nossa cidade de especialistas. Ok, falando de um jeito um pouco mais técnico, o barramento é basicamente um caminho de comunicação compartilhado. A palavra-chave aqui é compartilhado. Não é uma linha direta de um ponto ao outro. É uma via que todo mundo usa. E é por isso que organizar esse tráfego de dados é fundamental para não virar o caos. E aqui a coisa fica bem interessante. O barramento não é uma coisa só. Ele é dividido em 3 partes. O barramento de dados é como se fossem os caminhões transportando a carga, a informação em si. O barramento de endereços funciona como as placas de rua, indicando o endereço exato para onde essa carga tem que ir. E por fim, o barramento de controle são os semáforos, os sinais de trânsito, garantindo que tudo aconteça na hora certa, sem acidentes. E claro, né? Assim como em qualquer cidade, nem todas as vias são iguais. Existem as grandes rodovias, super rápidas, e as ruazinhas locais, mais tranquilas. No computador, a lógica é exatamente a mesma. Essa comparação aqui é perfeita. O barramento interno é a super rodovia, a via expressa que liga os componentes mais importantes, como a CPU e a RAM. A velocidade aqui tem que ser máxima. Já o barramento externo é o que conecta o mouse, o teclado, a impressora. A velocidade não precisa ser tão absurda, então ele funciona como as ruas locais que dão acesso aos bairros. Bom, mas para não virar uma bagunça total nessas rodovias, é preciso ter regras de trânsito bem claras. São algumas características técnicas que definem como a informação vai andar por ali. Vamos ver quais são as principais. A primeira regra é a da temporização. Um barramento síncrono é como uma avenida com todos os semáforos sincronizados por um relógio central. É muito rápido, mas todo mundo tem que andar no mesmo ritmo. Já o assíncrono é mais flexível. Ele usa um sistema de aperto de mão. Um componente avisa que mandou os dados, o outro avisa que recebeu. Isso permite que dispositivos com velocidades diferentes conversem sem problemas. Essa aqui é talvez a analogia mais fácil de entender. A largura do barramento é literalmente o número de pistas na estrada. Um barramento de 32 bits tem 32 pistas. Um de 64 bits, 64 pistas. A lógica é simples. Quanto mais pistas, mais dados passam ao mesmo tempo. O resultado? Um desempenho muito maior. E essas pistas podem ser usadas de 2 formas. No barramento dedicado, existem pistas exclusivas para dados e outras para endereços. É como ter uma faixa exclusiva para ônibus. Simples e direto, mas ocupa mais espaço. Já no multiplexado, as mesmas pistas são usadas para tudo, só que em momentos diferentes. Ele economiza um espaço valioso, mas exige um controle de tráfego bem mais inteligente. Tá, mas e quando 2 componentes querem usar a rodovia ao mesmo tempo? Quem passa primeiro? É aí que entra a arbitragem. É o sistema que decide quem tem a preferência. Isso pode ser feito por um guarda de trânsito central que organiza tudo, ou os próprios componentes podem negociar entre si. O objetivo é sempre o mesmo, evitar batidas, ou seja, colisões de dados. E é claro que essas rodovias digitais não nasceram prontas. Elas foram evoluindo com o tempo, com engenheiros sempre buscando um jeito de construir vias maiores, mais rápidas e mais eficientes. Vamos fazer uma viagem rápida por essa evolução. Lá no comecinho a gente tinha padrões como o ISA. Pense nele como as primeiras estradas de terra batida que foram pavimentadas. Foi ele que permitiu pela primeira vez adicionar novas peças ao computador de forma padronizada, como placas de som e modems. Aí veio o PCI e mudou completamente o jogo. Foi um salto gigantesco.
a primeira grande rodovia padronizada da nossa cidade digital. Por muitos e muitos anos, o PCI foi o padrão para conectar quase tudo, sendo muito mais rápido e inteligente que o antigo ISA. Só que aí, os gráficos 3D e os games começaram a exigir um tráfego de dados tão pesado que a rodovia PCI já não dava conta. A solução? Construir uma via expressa só para as placas de vídeo, o AGP. Era uma conexão direta, de altíssima velocidade, só para elas. E assim a gente chega nos dias de hoje, com o rei da estrada, o PCI Express. Ele é tão rápido, tão versátil que simplesmente substituiu tanto o PCI quanto o AGP. Hoje, todos os componentes de alto desempenho, principalmente as placas de vídeo, usam o PCI Express para se comunicar. Ah, e não podemos esquecer das estradas que levam aos armazéns da cidade, os HDs e SSDs. O padrão antigo IDE usava cabos largos, horríveis de organizar. O SATA foi uma revolução. Cabos finos, fáceis de manusear e, claro, com uma velocidade de transferência muito, mas muito maior. Então, para a gente fechar, o que fica de mais importante? Primeiro, barramentos são as rodovias vitais do computador. Segundo, existem as vias expressas internas e as ruas locais externas. Terceiro, a velocidade depende das regras da estrada, como o número de pistas. E talvez o mais legal é que essa tecnologia nunca para de evoluir, sempre na busca por mais velocidade. E isso, claro, joga uma pergunta para o futuro. Com inteligência artificial, realidade virtual, componentes cada vez mais poderosos, que tipo de super rodovia digital a gente vai precisar construir? O que será que vem depois do PCI Express? É uma questão fascinante para a gente pensar. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.